E os palestrantes Simone Di Gennaro, Universidade Cassino, Itália, Marco Antônio Olivato, Associação Cristã de Moços do Brasil, Karen Keohane, Girls Sports Programme, Reino Unido, Alan Williams, Sport Offer Association, Change Network Southern Africa. Passamos agora, então, a palavra à moderadora Elizabeth. Boa tarde a todos. É com um grande prazer que nós damos início agora à sessão paralela número 4, que tem como tema a ação desenvolvendo o setor do voluntariado pelo esporte para todos, no esporte para todos e através do esporte para todos. Então, nessa tarde, nós temos nossos ilustres convidados, que com certeza trarão grandes contribuições para a nossa discussão sobre esse tema tão polêmico. E tão importante, e eu poderia dizer, indispensável para o desenvolvimento de trabalhos e programas nos vários setores que atuam na área do esporte para todos, tendo em vista as suas diferenças nos diversos países e, dentro de cada país, as diferenças nos diversos setores da sociedade que trabalham com essa área do voluntariado. Muitos aspectos permeiam essa questão, como o recrutamento, a formação ou a educação, o acompanhamento, a motivação desses voluntários, o reconhecimento do trabalho, além das questões legais que precisam ser consideradas também. Nesta mesa, nós teremos a oportunidade de conhecer diversas experiências trazidas por nossos convidados de organizações de 4 países diferentes, do Brasil, do Reino Unido, da África do Sul e da Itália. E, com certeza, nossos convidados nos trarão novas informações e inspiração para encontrarmos novos caminhos e estratégias para atuar no campo do voluntariado. Então, para darmos início à nossa sessão, nós teremos a palestra, 4 palestras, com 20 minutos para cada um dos palestrantes, e, em seguida, nós abriremos para perguntas. Vocês poderão preparar as suas perguntas e entregar por escrito aos nossos assistentes que estarão recolhendo, e, ao final, então, nós teremos mais 20 minutos para algumas perguntas que poderão ser respondidas pelos nossos convidados. Para dar início, então, a essa mesa, eu convido Marco Antônio Olivato, da Associação Cristã de Moços, ACM, do Brasil. Ele é responsável pela divisão de programa geral da ACM São Paulo e pela área de educação física da Federação Brasileira das ACMs no Brasil. Ele é bacharel em educação física e MBA executivo em marketing. Coordena a área de educação física da Aliança Latino-Americana e Caribenha das ACMs. E também é membro do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, CREF 4. Por favor, então, Marco, a palavra é sua. Por favor, pode colocar o PowerPoint. O controle, só para passar. E o controle? Boa tarde a todos. É realmente um prazer estar aqui nesse momento, podendo compartilhar um tema de extrema relevância. Falo isso principalmente na questão pessoal, que eu trabalho já há 28 anos na ACM de São Paulo, e posso dizer para vocês que o trabalho voluntário alavancou muito, e muito minha carreira. Tá? Mesmo após sair da Faculdade de Educação Física, ingressando em várias instituições, passando por algumas instituições, consegui me reter mais no trabalho dentro da Associação Cristã de Moços, e em função de N situações de história, mas principalmente trabalho voluntário, algo que contribuiu bastante.
Estamos falando agora, rapidamente, de uma história de 110 anos, de uma instituição genuinamente voluntária, que teve todo o seu início, todo o seu idealismo, toda a sua concepção através de trabalhos voluntários. Tá? Temos uma missão, tá? Que é muito importante, que seja algo muito caracterizado e identificado com o voluntariado, com o nosso quadro associativo. Você vê que já na nossa visão já aparece a questão da internacionalidade aí da nossa instituição, o YMC, né, Young Men Christian Association, uma instituição com mais de 150 anos, nós vamos poder ver um pouco mais para frente, mas a presença da questão voluntariado, que se transforma num gigantismo tão grande que nós, em determinado tempo, começa a ter a sua estrutura profissional para comandar ou ajudar, alinhar as ideias juntamente com os voluntários. Tá? Tanto essa missão como essa visão ela é constituída com um grupo de profissionais e voluntários também. A participação é bastante intensa. Só um pouquinho do que nós somos aqui em São Paulo, 12 unidades esportivas. Como uma instituição, terceiro setor, temos sim que trabalhar bastante, cumprirmos as nossas metas, os nossos orçamentos, gerarmos aí as nossas receitas, e parte disso nós projetamos para o trabalho social. Tá? E aí é onde entra o trabalho muito fortalecido dos nossos voluntários. Estamos presentes há 168 anos no mundo, tá? Em 119 países, em todos os continentes, 45 milhões de participantes. Eu trago esses números para vocês entenderem a dimensão de o início, do ideal de um trabalho voluntariado há 168 anos atrás. SEMI de São Paulo com 110 e tem os seus 50 mil associados. Tá? Um pouco do nosso trabalho social, dos nossos números, que são atendidos através de parte da contribuição dos nossos associados dentro da instituição e apoiado amplamente com o trabalho voluntário. Um pouco do nosso orgulho, do nosso pioneirismo, tá? Que nós somos precursores do futsal, do basquete, do vôlei. A gente fica bastante orgulhoso de cada momento desse que a nossa instituição passou e gerando situações que hoje conseguem reunir mundialmente milhões de pessoas. Ok? E só para encerrar um pouco também da ideia da instituição, mundialmente nós somos 12 universidades, tá? Algumas delas na área de educação física, somos precursores de 4 esportes, abordei os três principais, 119 países, 31 colégios, 2 prêmios Nobel. Nós tivemos um voluntário que foi premiado com a introdução, né, da Cruz Vermelha, para vocês terem uma ideia, ok? E esse tempo de existência. Bom, em cima disso que eu projetei, a ideia foi procurar mostrar um pouco da dimensão da instituição, o YMC mundial, e o porquê nós estamos assim num momento bastante otimista dentro da nossa instituição a nível nacional. Até recentemente, ontem eu tive uma reunião na Federação Brasileira das ACMs, que estamos por fato dos 110 anos de São Paulo, a gente conseguiu reunir mais de 30 movimentos internacionais aqui. Tivemos uma reunião, um otimismo que nos passa, frente por ser essa instituição mundial, estarmos sediando esses 2 grandes eventos nos próximos anos, tá? Tanto a Copa do Mundo como os Jogos Olímpicos. Vai se transitar muitos ACMistas, tá? Aqui no Brasil, e onde começa essa história toda, né? De nós gerarmos todo um trabalho voluntário, de voluntários para que a gente possa transitar essas pessoas durante os Jogos da Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Tá? Então, hoje, os grupos voluntários da ACM, que se caracterizam em diversas áreas, como jovens, adultos, nós temos os Masters também, nós vamos estar fazendo um modelo de hospitalidade, de recepção
desses ACMistas mundialmente. Mas a pergunta vem, né? Encontrar voluntários é uma tarefa fácil? Veja bem, passar um pouco da minha experiência hoje. Eu não tenho como hoje assumir um cargo de responsável de programa geral da ACM de São Paulo se eu não for suportado por um conselho voluntário de programa geral, constituído de uma forma bem multidisciplinar, tá? Para eu sustentar toda a dimensão do programa da ACM de São Paulo. E eu fico muito feliz em poder contar com esses voluntários, essa aproximação, como facilitadores. Para vocês terem uma ideia, o meu presidente da comissão do trabalho da divisão de programa geral, ele é vice-presidente do Sindiclube, né, do Estado de São Paulo. Então, assim, são coisas que facilitam, tá, bastante o trabalho dia a dia da gente, para nós estarmos cumprindo toda essa trajetória otimista que a gente está tendo. Bom, não tem como também você ter facilitado o seu trabalho junto ao desenvolvimento do trabalho voluntário, se você não tiver objetivos, uma história um pouco alinhada com aquilo que você vai sensibilizar as pessoas. Eu sempre falo, a ACM é uma instituição bastante interessante, porque até pelo modelo dela de um triângulo equilátero, ela consegue transmitir algo de igualdade, né, na área do corpo, alma e mente, tá? Que a gente relaciona com esporte, a espiritualidade e a cultura. E isso é que aproxima muito ao trabalho sucedido voluntário da ACM no Brasil. Bom, a ACM ela é de origem voluntária, tá? Totalmente inspirada por voluntários ao longo desse caminho todo, desses 168 anos que nós tivemos. Se vocês forem um pouco entender o que é a ACM, nós, Brasil, por característica muito americana, somos muito esportiva, nossos centros são bastante esportivos, mas encontramos movimentos mundialmente que são hotéis, acampamentos, centros culturais, restaurantes. Então, diversifica bastante, depende muito da característica da comunidade. Nossa característica Brasil, esportiva, em relação à fundação, que é uma origem americana. Tá? E com o crescimento da ACM, a necessidade dos profissionais. Foi aí que surgiu. Tá? Um símbolo bastante grande nas nossas apresentações, que nós utilizamos, é o aviãozinho bimotor, né? O motorzinho do lado, o voluntário, o outro motor, o profissional. Esse voluntário sempre com a responsabilidade do coração, realmente, daquilo que ele pode entregar para a gente gratuitamente, voluntariamente. E o profissional com um conhecimento, um entendimento da instituição, se faz esse equilíbrio e essa abordagem. Esse é o modelo de trabalho e é assim que nós desenvolvemos com os nossos profissionais. Tá? Rapidamente, só uma ideia de voluntário tem que se agir espontaneamente, né? De vontade própria. Essa é a grande observação que nós temos que fazer no momento que nós abordamos ou estamos estruturando um trabalho voluntário. Sem essas características, dificilmente você vai ter a dificuldade, tá? E um tempo muito longo de resultado no seu trabalho. Então, nós temos que ter essa percepção. E o profissional, tudo aquilo que a responsabilidade que ele tem de exercer todo aquele conhecimento técnico dele. Colaboração, cooperação, são duas palavras para nós de entendimento importante. Essa ideia que nós temos que vender com todo acesso que nós temos. Tá? Enfim, para ver a colaboração é necessário que haja uma identificação. Tem que ter esse trabalho de identificar o seu quadro associativo e a comunidade que você atinge. Eu só vou entrar nesse detalhe, porque é aí que começa toda a história rica da ACM, com trabalho voluntário, e que eu sempre que posso levo como recomendação. Tá? Nós temos inúmeras classes na ACM, nossas unidades, diversos esportes, programas aquáticos, fitness, wellness, áreas de musculação. Afinal, temos que ser assim para ser bem-sucedido com a instituição, porque temos que sobreviver a essa guerra, essa competitividade aí de um mercado muito otimista, mas que é bastante difícil a sobrevivência. Então, nós utilizamos o termo em um trabalho estratégico de comissões de classe.
okay? Que é uma representação máxima, né, da classe com a direção maior da CM, com os seus departamentos. Além do esporte, o profissional, com o futsal, aqueles 60 minutos de atividade, com faixa etária de 30 a 50 anos, de 15 a 22 anos, nós temos constituído a comissão de classe. São alguns representantes, 4, 5 associados nossos, com um destaque, com uma vontade de servir, de atender, de apoiar o profissional, entendendo que é ele que tem o comando da atividade, mas que ele consegue contribuir. Então, essa comissão tem um papel bastante importante, tá? Foi a base, né, do início do trabalho voluntário, né, na ACM. O papel é de auxiliar no dia a dia das classes. É um trabalho até bastante básico, né, integrar um novo associado, comemorar aniversários, atividades extras, tudo que muitas vezes nós fazemos, mas sem a estratégia de estar estruturando um comitê voluntário, com o seu profissional, com o seu departamento, com a sua unidade de atuação. Então, a CM ela procura tornar isso de uma forma bastante profissional do lidar com os voluntários. Tá? Como identificá-lo? Né? Quais as características que um voluntário, um associado com tendência tem? Então, assim, ele é muito comunicativo, né? Ele está sempre disponível para trabalhar com os equipamentos de sala de aula. Ele é muito rápido, constante, ele está bem próximo do monitor, sempre quer chamar a atenção e exerce uma certa liderança no grupo, ele é o primeiro a falar. E esse é algo bastante importante. E os nossos monitores, nossos profissionais, eles percebem rapidamente a contribuição que essa comissão, que esses voluntários têm na questão de alavancar realmente a carreira deles dentro da ACM. Basicamente, assim, a gente já vai encerrando, tem em conta uma análise muito importante da pirâmide aí de Maslow, né, das questões das necessidades, e a partir de que momento, né, uma pessoa está tranquila e suportável para exercer um papel voluntário dentro de uma instituição. Tá? Então, vai bastante uma análise nessa pirâmide, tirando as necessidades básicas, né, as fisiológicas, de segurança, o que lhe dá a sobrevivência. A partir daí, eu acredito muito, tá, em vocês conseguirem conceber um grupo voluntariado muito forte. E praticamente, aí vai o nosso último slide, esses são os grupos voluntários que nós temos dentro da ACM, associados, comissões de classe. Aí nós temos áreas que nós trabalhamos com a liderança juvenil, infantil também, com o começo do desenvolvimento, nossos corpos de líderes, né, os nossos jovens extremamente atuantes. A área de educação física, já que é a nossa área de produto mais forte, uma área que eu atuo profissionalmente, assim, bastante assim, bem estruturada, num conceito bem multidisciplinar, para que você possa estar dando a melhor qualidade. Olha que interessante, a ACM ela tem um clube de serviços, como Lions, como Rotary, a ACM Mundial tem o Wiseman's Club, que é um clube de serviços que são voluntários, que nos atendem em total na área de desenvolvimento social. Toda essa área. Temos a liderança voluntária, aí nós chegamos nos conselhos diretores e na diretoria da ACM de São Paulo. Nós consideramos isso uma carreira, tá? Uma carreira, e nesse sentido até a autorrealização. Fica aí um critério aí de convocação, né, a todos a contribuir, sempre com o próximo, com a comunidade, o país, o mundo. Nós temos que sair de dentro de si mesmo, de nós mesmos, para que a gente possa dar a verdadeira contribuição, e a ACM se sente muito segura em se engajar em diversos projetos, políticas públicas. A ACM ela está no colegiado do Agita São Paulo, a ACM está afiliada ao ISCLA com um prazer incrível. Eu, particularmente, briguei muito por isso, acho que foi quase um ano para nós conseguirmos filiar, porque são desafios que nós temos que nos lançar na comunidade.
e com esse batalhão, né, de voluntários que nós temos, acho que nós estamos amplamente preparados para atuarmos a qualquer momento em grandes eventos, em grandes propostas, como estão aparecendo a cada dia para a prática de atividade física, o combate do sedentarismo. Okay? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, espero que eu tenha contribuído, me coloco à disposição pós aqui para tirar algumas dúvidas. Obrigado. Obrigado, Marco Antônio, pelas suas palavras, por trazer toda essa informação para que possamos ter uma ideia de uma organização aqui no Brasil que atua nessas bases do voluntariado. Mas, com certeza, nós teremos questões do público para que a gente possa ampliar um pouquinho mais o conhecimento sobre esse tema e sobre a ACM aqui no Brasil. Então, eu passo a palavra agora para Karen Keohane, da Girls Sport Program, do Reino Unido. Ela é gerente nacional para o programa Girls Sport, programa oferecido pelo Active Women Consortium e dirigido pelo UK Sports Charity Street Games, com o objetivo de incluir mulheres de 14 a 25 anos na prática da atividade física. Karen trabalhou na Agência Governamental para o Desenvolvimento do Esporte e no desenvolvimento e implantação de diversos programas de esporte para todos, incluindo Sport Action Zones e Active Communities. Atua no desenvolvimento social e inclusão pelo esporte por mais de 25 anos. Convidamos, então, por favor, Karen, para iniciar a sua palestra. Hi there. Thanks very much for the invitation. I'm delighted to be here. Eu gostaria de compartilhar a minha experiência no Reino Unido. Durante a minha apresentação, eu vou cobrir 3 áreas. Eu vou falar sobre os jogos de rua, o que nós fazemos. Também vou falar sobre os eventos que nós fizemos em Londres alguns meses atrás. Talvez vocês ouviram falar sobre os Jogos Olímpicos de Londres 2012. Eu quero falar como que nós fornecemos os voluntários para que os Jogos tivessem sucesso. E, finalmente, vou falar um pouco sobre os nossos planos para o futuro. Então, quem somos? Bom, Street Games, nós somos uma instituição de caridade da Inglaterra. Focamos em jovens em áreas de menor renda familiar. Nós temos uma visão bastante simples, que significa fazer as mudanças através dos esportes. E fazemos isso através da participação do governo. Também tentamos influenciar o corpo do governo para que os esportes cheguem às pessoas que mais precisam dele. Trabalhamos em comunidades, trabalhamos em mais de 200 comunidades carentes em todo o Reino Unido e também damos apoio a essas organizações que ajudam a executar os programas. E, mais importante, também mudamos as vidas das pessoas. Nós damos valor aos jovens que trabalham nos nossos programas e criamos oportunidades para que realmente façamos as diferenças para eles. O que nós fazemos? Bom, já foram falado sobre os programas Esportes para Todos. Nós desenvolvemos algumas outras coisas. Nós desenvolvemos o que nós chamamos de Doorstep Sport, ou esporte à porta da sua casa. O Doorstep significa alguma coisa que está próximo das pessoas, está dentro, no coração das comunidades. É uma coisa bastante simples e direta. Levar o esporte ao lugar certo, no momento correto, no estilo correto, fazê-lo de maneira correta em todos os níveis. Mas eu vou focar especialmente nessa apresentação sobre a ação sobre os jovens, garantindo que os nossos programas sejam levados pelas necessidades dos jovens carentes. Bom, vamos falar agora sobre quem é voluntário ou não voluntário no Reino Unido. Nesse gráfico, vocês podem ver
Bom, basicamente ele foi tirado de uma pesquisa feita no Reino Unido para descobrir quem estava fazendo um trabalho voluntário. O gráfico mostra crianças de 16 ou pessoas de 16 anos a 64. A parte negra no meio significa a taxa média de voluntariado e as barras em vermelho significam as pessoas que estão se oferecendo mais como voluntários. Vocês podem ver que as pessoas que estão se oferecendo como voluntários são homens de uma classe ou de uma renda superior. E a parte azul são aquelas pessoas que não estão se envolvendo no trabalho de voluntariado. Geralmente são as mulheres e as pessoas de uma renda mais baixa. Então, precisamos trabalhar com todos os participantes e transformá-los em voluntários, no caso das barras azuis. Nós temos duas abordagens simples de abordagem. Não são modelos, mas tentamos passar isso para os jovens. É basicamente levado para as comunidades. Não temos pessoas que vêm de outras comunidades para as nossas atividades. Nós somos os players, os jogadores que estão comprometidos, eles ajudam ou melhor, nós os ajudamos para que eles passem as sessões para os outros e os treinamos para que eles se tornem os voluntários por quem nós temos total confiança. Eles são a face do programa e são as pessoas com as quais eles se identificam. São um modelo tradicional de auxiliares. O que nós também descobrimos é que algumas pessoas elas querem se tornar o líder de uma sessão, o treinador. Então, nós lideramos uma trajetória para transformar essas pessoas em líderes. Muitas vezes, a autoestima das pessoas é mais baixa e queremos levantar os participantes, queremos transformá-lo num apoiador, para que eles sejam realmente participantes. Nós queremos que as pessoas realmente tenham um papel forte na opinião das pessoas. Eles sejam consultados, sejam as pessoas que envolvidas através de amizade, ou através do Facebook, através dessas pessoas, outras pessoas vão saber do nosso programa, então eles, mais uma vez, também se tornam a face do programa. Vamos falar um pouco sobre os programas que nós estabelecemos e os nossos parceiros. Com relação às atividades que descrevemos, nós somos um programa de treinamento. Nós temos cursos pequenos de 3 horas para todas as pessoas que querem participar no país, para desenvolver as suas habilidades. Nós temos também programas avançados para ajudar as pessoas a desenvolver as pessoas que queiram como voluntários. Também temos um programa de festivais e eventos com a participação maciça. Isso é muito importante porque geralmente eles são colocados onde estão os mais jovens, onde eles trabalham, onde eles costumam ir. Então, ter alguém lá presente, onde eles geralmente lugares onde eles frequentam é muito importante. Essa participação, obviamente, já falamos sobre a falta de representação na parte do voluntariado. Então, nós fazemos esse programa para que as pessoas se tornem voluntárias de maneira mais fácil. E também existe o programa final, que abrange tudo o que nós fazemos, e isso tem a ver com os jovens voluntários com relação aos programas que oferecemos. E esses são os parceiros com os quais trabalhamos. Nós somos muito felizes porque temos a Coca-Cola como um dos grandes patrocinadores dos nossos programas. Eles são fantásticos, eles fornecem muito valor para a empresa e também criam várias oportunidades através de suas redes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a um minutinho. O The Cooperative, que é um outro parceiro nosso, é uma rede de supermercados na Inglaterra e eles realmente
valorizam o investimento nos mais jovens. Nós temos também o financiamento através do VF, que é o Volunteering Fund. Nós temos também bastantes verbas que vêm deles. Também nós temos muita sorte na Inglaterra de ter esse programa de loterias, que também financiam vários programas, entre eles o nosso. Eu vou falar um pouco sobre as Olimpíadas de 2012, a experiência que nós acabamos de ter na Inglaterra. Logicamente, vocês vão ter esses jogos, assim como a Copa do Mundo aqui no Brasil. E eu vou falar um pouco sobre como nós garantimos que as experiências dos voluntários estivessem conectadas com os jogos. Algumas vezes a conexão não existe diretamente. O que nós algumas vezes subestimamos com relação a Londres foi a passada de tocha de um para o outro. Eram milhares de pessoas que apareceram nas ruas noite e dia para realmente seguir a tocha durante a sua jornada. Nós tivemos 50 pessoas jovens que tiveram a chance de segurar a tocha, que foi uma coisa que realmente mudou a vida deles. E para a gente foi uma surpresa muito grande que tanta gente tivesse sido tocado por isso. Então, eu acho que seria muito interessante para vocês fazerem a mesma coisa aqui, chamarem o maior número de pessoas para participarem da trajetória da tocha. Uma das coisas que a Coca-Cola faz como patrocinadora é valorizar os mais jovens. Eles trabalharam durante 8 semanas. Aqui nós vemos 3 voluntários que trabalharam durante 8 semanas durante os Jogos e fazem parte da família Coca-Cola. É interessante porque eles receberam por esse trabalho. Eles foram voluntários, mas a Coca-Cola reconheceu o seu trabalho e eles pagou por esse trabalho. A última coisa que nós fizemos como organização foi que nós estávamos conscientes que, apesar de que os Jogos Olímpicos de Londres fossem acessíveis e os tickets baratos, as pessoas de comunidades mais carentes tiveram dificuldade de assistir os Jogos. Então, chegar até Londres já era uma barreira para essas pessoas. Então, foi feito um esquema bastante simples, chamado Give and Go, onde nós chegamos para as empresas para que elas doassem um pouco das suas rendas, a sua receita, e com esse dinheiro nós compramos os tickets. Então, nós estávamos em todos os lados comprando os tickets para fazer com que os voluntários, os jovens, pudessem também assistir os jogos, aqueles que não tinham dinheiro, condições de assistir os jogos, se não fosse por causa dessa experiência que nós tivemos de arrecadar esse dinheiro. Então, é necessário criar oportunidades para que os jovens experimentassem ou vivenciassem a experiência de Londres 2012. Bom, o que esperamos para o futuro? Na Inglaterra estamos passando por uma recessão, existe um grande temor com relação ao desemprego. Então, uma coisa muito importante pelo que nós estamos fazendo agora é garantir que os jovens tenham a oportunidade de encontrar trabalho e, logicamente, poder, com isso, oferecer o seu trabalho de voluntariado. Temos muitos programas que agora estão sendo implementados para aumentar o número de voluntários. Também, outra causa outro resultado da recessão é diminuir, muitas vezes, tentar fazer com que as pessoas tenham acesso às escolas. Isso é feito por parte do governo. Queremos ajudar as pessoas a fazer com que elas tenham direito e acesso aos estudos de maneira mais
fácil possível. E também tivemos outra experiência com relação ao poder que os jogos têm com relação à mudança de vida das pessoas. Nós tivemos muita sorte, por exemplo, nos Jogos de Glasgow 2014, e fizemos a mesma experiência em Londres 2012, mas nós chamamos de Rota para o Rio. É esse programa que nós estamos realizando para fazer com que as jovens no Reino Unido também tenham a oportunidade de vir assistir os jogos aqui no Rio de Janeiro. Seria uma experiência fantástica para os jovens de lá também. Então, esse é o trabalho que nós fazemos todos os dias. Nós tivemos a vantagem de ter os Jogos em Londres em 2012. Vocês também vão ter essa vantagem. É uma coisa fabulosa e, com certeza, mudou a nossa concepção do esporte. Muito obrigado por sua atenção e estou aberto a perguntas. Obrigada, Keren, pelas suas palavras e novas ideias e inspirações que você nos trouxe para as próximas Olimpíadas aqui no Brasil, com relação à utilização e o trabalho dos voluntários. Nós passamos, então, agora a palavra a Alan Williams, Sport for Social Change Network da África do Sul. Ele é coordenador regional da Sport for Social Change Network na África do Sul, responsável por garantir a gestão eficaz dos aspectos estratégicos e operacionais da região do sul da África, em estreita colaboração com os parceiros e a diretoria da SSCN. Ele foi indicado e eleito como Clinton Democracy Fellow e Ashoka Fellow em 2005 e 2006. Passamos, então, a palavra ao Alan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Boa tarde, senhoras e senhores. Essa é a conferência MOVE, então se houver alguma pessoa dormindo, eu vou jogar água. Então, vocês podem me entender? Vocês podem levantar? Nós estamos na conferência MOVE, por favor, se estiquem um pouco, levantem-se. Muito bem, isso foi muito bom. Vocês podem ficar em pé durante toda a programação, que eu não vou demorar muito, ou vocês podem se sentar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, eu sou de uma organização Sports for Change na África do Sul. Foi iniciada pela Nike. Temos um escritório no Brasil, na Argentina, no Reino Unido, um na África do Sul, que eu sou o coordenador, e um na África Ocidental. E estou honrado em estar aqui hoje. Agradeço aos organizadores do SESC. E eu não sou um especialista nisto, mas eu vou dar-lhes a minha melhor opinião. Vou falar sobre, em primeiro lugar, quantos índios da sociedade civil estão representados aqui. Alguns. Quantos de vocês usam voluntariado? Alguns. Muito obrigado. Então, eu quero falar rapidamente sobre o histórico do voluntariado e também os desafios enfrentados pela sociedade civil e índios. E eu quero falar sobre os voluntários usados no contexto da África do Sul e também olhar como usar totalmente os voluntários, pois sabemos como uma organização não governamental é difícil trazer as pessoas e pagar-lhes salários. A África do Sul é muito semelhante ao Brasil, há muito desemprego, especialmente para os jovens, então temos que ver como
os voluntários começaram até onde chegamos hoje, e a pergunta, podemos definir do que se trata o voluntariado? Então, como disseram meus colegas, a palavra voluntário foi cunhada em 1775, significa alguém que se doa, e durante aquela época havia muito poucas instituições de caridade, e foi durante esse tempo que os Estados Unidos acordou para o mundo a consciência para os pobres e os menos avantajados, e após a escravatura, e também os jovens também se envolveram no voluntariado. Eu sei que não preciso falar, mas em 1851, a ACM foi fundada nos Estados Unidos, e o Exército da Salvação, que é uma das mais antigas instituições que trabalham com pessoas com menos oportunidades, e tem voluntários em todo o mundo. Vamos observar alguns dos desafios que estão enfrentando os Indians. Se há algum problema nos Estados Unidos, isso afeta o mundo todo. Vocês veem o que está acontecendo na Europa, na Grécia, e vemos os desafios que eles estão enfrentando. Então, na rua, qualquer os índios, ONGs, as ONGs estão as que diminuíram 20% as ONGs, isso parece que vai piorar no futuro. Os financiadores, as organizações financiadoras não são capazes de financiar o nosso trabalho. A Nike, a Adidas, todas as grandes marcas, pois eles têm que cuidar de si mesmos. Então as ONGs têm que se tornar criativas no modo em que trabalharão no futuro. Vamos falar sobre o voluntariado na África do Sul. Há um histórico de voluntariado, especialmente durante o apartheid. Muitas organizações foram iniciadas na África do Sul por homens e mulheres devido à necessidade. Então, há um histórico de voluntariado na África do Sul. Mas há também uma diferença de experiências e de visão do voluntariado. Se você ver os voluntariado na África do Sul comparado à Europa e Estados Unidos, é muito diferente, pois em países desenvolvidos há uma oportunidade para jovens para irem para o exterior, e na África do Sul é diferente. Um voluntário é alguém que está querendo sobreviver, e qualquer dinheiro ajudaria. Então há uma diferença no voluntariado na África do Sul em oposição ao voluntariado em qualquer outra parte do mundo. Em 2010, 1,2 milhões de pessoas em 15 anos ou acima participaram de voluntariado na África do Sul. 62% eram mulheres e 35,7% eram homens. Então mostra que as mulheres são melhores voluntárias do que homens. Não. Pode haver uma diferença de país para país, mas também cerca de 490 mil indivíduos são voluntários por organizações, e outros fizeram individualmente. Eles foram por conta própria ser voluntários. Mais de 89% dos voluntários estavam em uma atividade, e entre homens e mulheres, durante o período a idade subiu de 45 para 54. Os africanos e as populações da Índia tinham populações de voluntárias menores, enquanto as populações brancas tinham taxas de voluntários mais altas do que 3,5%. Indivíduos casados ou aqueles que moravam como marido e mulher tinham mais possibilidade de
serem voluntários do que aqueles que não eram casados. Pessoas com maior nível de educação eram voluntários em taxas mais altas do que aqueles com um nível de educação mais baixo. Portanto, essas estatísticas mostram, se você observar no meio, mostra que na idade de 45 a 54 é o maior grupo de voluntários. Como você pode ver, as mulheres são predominantes. É as coisas que você deve pensar. Quem são as pessoas certas? Com quem você deve falar para obter voluntários? Em termos de raça, a população branca tinha muito mais voluntários do que qualquer outro grupo na África do Sul. Então, vamos observar, redefinir o que o voluntariado significa na África do Sul. Nós temos muitos desafios econômicos, em crime, HIV, desemprego. Um dos maiores, o desemprego dos jovens é um dos principais problemas. Nós temos um grande problema de desemprego lá. Há 29,4% de desempregados e 48% desse total são jovens na África do Sul, as pessoas que precisam trabalhar. Então, como criar uma situação onde podamos ganhar para o voluntário, para a organização, bem como para os beneficiários? Vamos observar duas abordagens. Uma abordagem de cima para baixo. Procuramos profissionais aposentados, trabalhadores do setor de esportes e saúde, e também uma abordagem de baixo para cima. De baixo para cima. Temos estudantes universitários e jovens desempregados. Vamos observar a abordagem de cima para baixo. Esses são alguns dos valores trazidos. Às vezes, em sua organização, você pode não ter profissionais para trazerem conhecimento profissional, como para gestão de projetos, TI. E o que encontramos é que há muitos executivos ou profissionais aposentados que querem dar um retorno a essas organizações. Essas são as pessoas certas que você deve buscar e trazê-las às suas organizações para adicionar valor. Elas trazem muita habilidade consigo, elas não querem sentar e se aposentar ou ir para o Rio de Janeiro ou viver na praia. Eles querem se envolver e fazer algum trabalho também. E se eles souberem, eles podem vir até a sua organização e agregar valor a ela. Eles também são muito bons, pois ao longo dos anos eles construíram uma grande rede. Então, se ele é um CEO, presidente de um banco, ele conhece um outro presidente de um outro banco que ainda está trabalhando. E o que eles podem fazer é fazer contatos para abrir portas em outros lugares. E também para o profissional aposentado, ao senso de devolver à sociedade. Isso é para ele, é uma oportunidade de empreender sem que ele tenha que ficar só sentado, relaxando. Para as personalidades do esporte, há várias personalidades aqui no Brasil. Estou falando especificamente do nosso centro de desenvolvimento. Eles adicionam credibilidade à sua organização e isso se traduz em mobilização de recursos, financiamento. E o que eles fazem também, eles aumentam o perfil da sua organização, podem ser usados como ferramentas de marketing para a organização, são embaixadores e têm paixão pelo esporte. Agora vamos observar a outra abordagem. Não, ainda estamos falando de cima para baixo. Você pode abordar várias empresas.
Nós falamos, como a minha colega disse, a Coca-Cola, não é só pedir dinheiro para a sua organização, mas pedir-lhes a alguns trabalhadores numa sexta-feira para fazer trabalho voluntário. Ao fazer isso, é que você está abrindo as portas e permitindo que eles entrem e tomar partido da sua organização. Isso se traduz em maiores coisas ao longo do tempo, maiores acontecimentos. E muitas vezes, como na Nike, na África do Sul, todo voluntário que vai à organização, eles também trazem, pelo tempo em que eles passam na organização, é-lhes dado uma recompensa financeira. Essa é a abordagem de cima para baixo. Agora, a abordagem de baixo para cima, falei dos desempregados jovens. E em todos os lugares do mundo, nós temos jovens desempregados, certo? Então, há um grande número de pessoas. Não sei quanto a vocês, mas não podemos pedir que as pessoas sejam voluntários quando essas pessoas estão lutando para sobreviver. As pessoas só querem sobreviver. Então, temos que ser inteligentes. Como utilizar esses voluntários chamados jovens desempregados? Então, há vários modos. São serviços baratos e úteis. Eles podem usar a oportunidade na África do Sul. Nós temos um programa de aprendizagem e o que fazemos é, você como a organização proporciona o trabalho prático. Você pode trazer uma instituição do governo que dará a teoria. Então, você pode estruturar um programa. Eles vão aprender em uma semana a teoria e depois a parte prática. Então, é um trabalho direto. Então, é uma criação de trabalho para jovens. Você está dando trabalho para esses jovens, no final das contas. E também você pode acompanhar isso por uma ajuda, um auxílio. Temos também estudantes universitários e eles podem disponibilizar suas habilidades. Alguns deles vão adorar trabalhar na organização e, concluindo, não tenho dúvida que os índios têm que ser, as ONGs têm que ser mais criativas e o que vocês precisam é de uma boa estratégia. Há muito dinheiro, há muito tempo e há muitas pessoas dispostas a dar suporte à sua organização. Então, sejam espertos como fazer isso e assegurem-se de ter as pessoas corretas. Os resultados podem se traduzir na longevidade de sua organização e ter impacto. Você precisa, do mesmo modo, ter uma estratégia. Muito obrigado. Obrigada, Alan, pelas suas palavras e por nos trazer um pouco da realidade da África do Sul com relação a esse tema da nossa mesa de hoje, que é o voluntariado. Os nossos palestrantes estão super comportados no tempo, então nós vamos ter mais tempo para perguntas. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o nosso último palestrante da mesa, Simone Di Gennaro. Ele é pesquisador e professor da Universidade Cassino, na Itália. Ele também é pesquisador do Movie Project, da ISCA, e responsável pela coleta de boas práticas nesse projeto. Muito obrigado a todos. É um grande prazer para mim estar aqui. Como vocês podem ver, a partir do título,
Os tópicos talvez sejam um pouco chatos, especialmente porque eu sou o último dos palestrantes. É este o motivo pelo qual eu vou querer mudar um pouquinho a minha abordagem. E vocês vão descobrir como. Espero que vocês gostem. Antes de passar para a parte principal da minha apresentação, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. É uma história longa, é por isso que eu tenho aqui algumas anotações comigo, porque eu preciso resumir. Eu tenho 20 minutos só para falar, então eu vou tentar resumir essa história. Aqui é a história. É uma história sobre biologia. Biologia é como onde somente os mais capazes e mais poderosos podem sobreviver. O negócio, somente a pessoa vence o negócio através de vencer e dominar o competidor. E a política é o seu lado ganhando a qualquer custo. Não interessa. O único objetivo é vencer. Vocês conhecem esse cara? Quem é ele? Darwin, perfeito. Nós temos um sentido natural de competição, porque precisamos competir para sobreviver. Isso foi muito bem explicado por Darwin no seu livro As Espécies. Vocês conhecem esse sujeito? São os Flintstones. É o Fred Flintstone. Nós temos um sentido natural de cooperação. Porque nós precisamos colaborar e no passado nós vivíamos em grupos, pequenos grupos familiares como os Flintstones. No passado éramos como os Flintstones, mas a um certo ponto, não sabemos exatamente quando isso ocorreu, nós decidimos conhecer outros grupos, porque nós começamos a caçar grandes animais. Talvez porque nós tínhamos muita fome naquela época, então nós queríamos comer melhor. Não sabemos quando isso ocorreu, mas sabemos que esse aspecto foi crucial para o desenvolvimento da nossa sociedade. Porque começamos a cooperar uns com os outros e assim aumentamos a nossa rede e a nossa comunidade. E isso é muito importante. Vocês vão descobrir exatamente como essa história se relaciona com o tópico. Pelo menos eu espero que sim. Até recentemente, o sentido natural de competição ou competição era dominar o próximo. O que eu gostaria de dizer é que hoje começamos uma nova história. Alguma coisa está mudando, alguma coisa está impactando a nossa sociedade. E também podemos dizer que isso tem a ver com o sistema de esportes. É uma narrativa. Ele perpassa várias narrativas e vários setores. Logicamente, o sistema de esportes está envolvido. Do ponto de vista sociológico, os esportes são como um espelho para que possamos entender e analisar a nossa sociedade. Aqui chegamos aonde queremos chegar. Como eu disse, nós temos dois sentidos naturais diferentes. O primeiro é o sentido de cooperação e de competição. Eu acho que se pensarmos por um segundo sobre os Jogos Olímpicos, aqui umas fotos de Londres, vocês podem ver os dois lados. A competição, do lado direito, os atletas precisam competir. Eles querem vencer. Eles treinam, eles querem conquistar as medalhas. Eles querem conquistar uma medalha de ouro, obviamente. Se não for a medalha de ouro, vai ser outra medalha, mas vai ser também uma boa medalha. Do lado esquerdo, nós vemos o nosso sentido, o nosso senso de cooperação, de voluntariado. E aqui está o foco da minha apresentação.
Foi muito bem descrito por meus colegas. O voluntariado é o pilar do sistema de esportes. Sem o voluntariado, os grandes eventos, como os eventos que vocês vão ter aqui no Brasil, se tornam muito mais complicados, porque vocês precisam do apoio de muitas pessoas. Sem o voluntariado, sem os voluntários, vocês não vão ter condições de implementar esses eventos aqui no Brasil. E, logicamente, os voluntários também são importantes a nível popular. Programas como Esportes para Todos. Os voluntários são parte importantíssima do sistema que existe para os esportes. Agora, eu vou falar uma parte mais chata. Eu sou pesquisador. Algumas vezes me pagam para falar sobre essa parte mais chata. Agora vem a parte mais chata, eu diria. Por que as pessoas decidem se tornar voluntários? Ainda não chegamos a uma resposta. Existem várias explicações, existem várias teorias. Aqui eu vou tentar resumir alguns fatores. Logicamente, há vários. Não é fácil resumir em 2 ou 3 tópicos. Talvez eles tivessem decidido se tornar voluntários por interesses pessoais. E, por exemplo, eu quero conhecer mais pessoas, então eu quero me tornar voluntário. Outra parte estaria relacionada aos benefícios sociais. Também responsabilidade social. Eu acho que é importante, por exemplo, apoiar a minha comunidade. Eu quero ser ativo. Eu quero causar um impacto na minha comunidade. Então, eu decido me tornar voluntário. Os treinadores podem aprender mais com os voluntários do que participando de cursos de treinamento nas universidades. Isso é um pouco triste para mim, porque nós precisamos de estudantes nas universidades. Caso contrário, eu posso até ser despedido. Mas é a vida. O que é importante, então? Aprender através da ação. Estar envolvido como voluntário pode trazer novas competências, novos conhecimentos e novas habilidades para mim. Então, tenho um grande desafio. Se é verdade o que eu estou dizendo, e digam, por favor, sim, é verdade, nós temos um grande desafio pela frente, porque precisamos um sistema, um processo, uma estrutura, qualquer coisa que defina um processo de validação de aprendizado formal e não formal. Se eu estou participando como voluntário, eu estou aprendendo alguma coisa, eu estou ganhando competência e habilidades. Quem vai validar e demonstrar que, sim, eu sou bom nessas tarefas porque eu tenho experiência, porque eu estou trabalhando nesses tópicos específicos, nesses campos específicos. Antes de explicar para vocês como isso é possível, nós temos um fator importante. Gostaria de enfatizar que se pudermos fazer com que esse processo de validação seja implementado, isso terá muitos impactos a nível individual. Tem que pensar sobre esse aspecto. Eu posso ser um estudante de uma universidade, ou talvez eu esteja participando de um curso de treinamento, e em algum ponto eu sou voluntário numa entidade esportiva. Mas o treinamento que eu estou fazendo é sobre, por exemplo, gestão de projetos. As mesmas coisas que eu estou fazendo dentro da minha organização. No mundo perfeito, a agência que está fornecendo o curso pode dizer, olha, você está fazendo uma coisa que tem a ver com os tópicos que estamos discutindo, que estamos propondo para vocês. Talvez vocês já tenham algum tipo de habilidade ou alguma competência. Então, talvez possamos mudar um pouco a nossa abordagem. Possamos mudar um pouco o treinamento que estamos oferecendo. Porque talvez seja melhor para você. Então, nós podemos evitar o que nós chamamos de
uma qualificação excessiva ou duplicar o processo de aprendizagem. E assim temos um melhor impacto a nível individual. Dessa maneira, os dois sistemas estariam bastante equilibrados e integrados. Dessa maneira, vocês também podem impactar toda a organização. Se eu tiver que selecionar as pessoas da minha empresa, se eu tiver um sistema que demonstre claramente o conhecimento e as habilidades que a pessoa que está na minha frente tem, because he's attending or because got an university degree, but at the same time because he worked or he served as a volunteer for 10 years, then I can find the right person with the right competence, with the right skills for my organization. Because I need that kind of competence, that kind of skills and that kind of knowledge. So you can have a huge impact. But as you can imagine, it's not não é uma coisa simples de ser conseguida. Vamos falar um pouco sobre o modelo. Como qualquer pesquisador, eu preciso de modelos. Esse é o único. Desculpa, esse aqui não é modelo meu. Veio da literatura, mas é um modelo que eu gosto. Talvez um pouco complicado, mas eu gostaria de explicar para vocês brevemente. Temos dois sistemas. No, doesn't matter. We have the two systems. Try to follow me. Por favor. Same hand. Okay? Yeah. A parte superior do modelo, nós temos o sistema formal, vamos dizer, the university, for instance. You get into a study program. De estudos. Você tem have a lot of assessment exams muitas coisas para a lot of estudar, things that it seems help us to understand the level of knowledge and the level of skills that you have. Fazendo parte do nível de habilidades que vocês devem ter. Depois, no final, vocês acabam tendo o seu diploma, que seria o final do processo dos seus estudos. Como vocês podem ver, existem os padrões. It means that at national level, generally speaking, or sometimes also a regional level, there is a framework, something that can help us pode servir como uma ponte entre sistemas diferentes. Então, eu sei que se você tiver um diploma em ciências de esportes, eu sei que vocês têm um tipo de competência e habilidade específico naquela área. O outro sistema é o sistema não formal. É um pouco diferente, porque esse sistema não formal tem a ver com as suas atividades pessoais e também, no nosso caso, envolve o voluntariado. Nós precisamos mais ou menos das mesmas coisas. Dedicação, competência e habilidades. Isso não é difícil, porque isso é difícil, porque nós devemos fornecer evidência, provas que digam, sim, você está seguindo um processo de aprendizado e você está adquirindo essas competências e habilidades. E depois precisamos do processo de validação. Como vocês podem ver aqui, essa flecha diz que está muito relacionado com o que eu falei sobre o sistema padrão. Logicamente, é necessária uma conexão entre os dois sistemas. Precisamos utilizar o mesmo idioma, caso contrário, não vai funcionar. Se você não puder imaginar um sistema que integre esses dois níveis, então você vai ter um mundo perfeito, um mundo no qual as coisas que você faz diariamente é reconhecido e está relacionado com a sua parte de treinamento. E assim seria perfeito. É possível que isso aconteça. Talvez seja um pouco complicado, mas existem algumas ferramentas que podem ajudar. A experiência que vem da União Europeia, não sei a experiência aqui. A União Europeia está tentando definir o que chamamos de estrutura padrão de qualificação. Eu vou falar sobre essas ferramentas, mas infelizmente não tenho tempo. O que interessa nessa tentativa da União Europeia, cada país membro
tem um sistema específico com relação a treinamento. E, lógico, que cada país é independente. O que a União Europeia está tentando fazer é o seguinte: ok, vocês são independentes, mas vamos tentar descobrir uma forma que possa criar pontes entre os sistemas diferentes educacionais e de treinamento. Dessa maneira, se eu tenho um diploma de ciências esportivas na Itália, por exemplo, então se eu me mudar para a Dinamarca ou para a Alemanha, eles vão reconhecer a minha experiência, meu conhecimento e minhas habilidades, e eu poderei trabalhar naquele país. É talvez um sonho, mas existem algumas provas e também tentativas. A União Europeia, por sua vez, está tentando definir esse modelo e espera chegar a uma resposta no final de 2014. Talvez no final de 2014 nós tenhamos uma estrutura de qualificação europeia que ajude as pessoas se moverem facilmente em vários lugares do mundo e possam trabalhar em várias partes da União Europeia. E, além dessas ferramentas, existe um outro aspecto que eu gostaria de enfatizar. É importante, se vocês quiserem criar esse tipo de estrutura de qualificação europeia que temos implementado, alguma coisa tangível, está bem representado nessa imagem. Não sei se vocês conseguem ver. Há senhoras que estão tentando... eu não sei como explicar, mas acho que vocês podem ver e entender. É como se fosse uma tarefa que elas estão cumprindo. E não é possível conseguir realizar esse tipo de tarefa sem um aspecto que, para mim, é crucial, que seria a cooperação. Sem a cooperação, seria impossível fazer o que elas estão fazendo. Eu acho que essa palavra-chave que resume a minha apresentação. Cooperação é chave caso queiram encontrar um sistema para ajudar as pessoas a melhorar suas vidas. Porque assim, elas podem ter um parceiro muito importante de treinamento e é muito importante para toda a sociedade. A cooperação deve estar relacionada a modos individuais ou aqueles que chamamos grupos de interesse ou sistemas diferentes que são implementados a nível nacional. Logicamente, sabemos que é necessário também a cooperação dentro dos esportes. Esse foi meu último slide. Muito obrigado por sua atenção e espero que tenham gostado. Eu estou pronto para responder as suas perguntas. E muitíssimo obrigado pela atenção. Obrigada, Simone, pelas informações que você nos trouxe. E nós vamos passar agora para uma série. Nós temos várias perguntas bem interessantes da plateia. E então eu vou iniciar com uma pergunta que foi feita, indicada para o Marco Antônio, mas que também eu abro para a mesa, para os outros palestrantes que quiserem se pronunciar. A pergunta é a seguinte: o trabalho voluntário em esportes no Brasil é incipiente. Na sua opinião, o que falta para mobilizar mais voluntários nessa área? Sabe-se também que muitas pessoas usam do voluntariado para se aproximar de instituições onde pretendem trabalhar. Então, ele pergunta, por favor, comente esse tema. Interessante. Bom, como eu entendo a questão aqui. Inicialmente, desenvolvimento é questão assim, de nós nos reunirmos, as instituições que têm no seu DNA, né, na sua questão da sua missão realmente, essa vocação no que se refere a estruturar trabalho voluntários para atender, principalmente esses grandes eventos que vêm por aí, ou qualquer intervenção que seja em diversas áreas, em especial a área de atividade física, prática de atividade física e tudo mais. Sim, cabe a essas instituições cada vez mais potencializar, né, o trabalho voluntário, se organizar, colocar em seu planejamento estratégico, priorizar, brigar na questão orçamentária, disponibilizar situações. Eu aqui hoje estou entendendo diversos
projetos aqui, entendendo como foi lá um pouco da Olimpíada, uma ação de um projeto muito interessante. Me chama muita atenção a questão do acompanhamento da tocha olímpica. Eu já estou aqui tentando potencializar isso dentro da nossa instituição. Essa nossa última apresentação também aqui ajuda muito em responder essa questão. É a questão da competência mesmo, a questão da objetividade, a questão realmente de querer ter e dar retorno a isso. Eu, particularmente, já estou discutindo a participação juvenil em Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, já há 3 anos. Nós temos o Encontro Nacional de Líderes, jovens líderes das ACM se reúnem. Nós temos o Encontro Estadual, paulista, gaúcho, carioca de liderança também, e a gente priorizou essa questão desses temas. Então, os jovens discutem legado, discutem diversas coisas. São realmente atitudes que a gente precisa ter. Obrigada. Eu continuo ainda nessa temática que também tem a ver com a questão da motivação. E aí nós temos 2 perguntas feitas para a mesa e uma mais especificamente a Karen. Aqui foi feita a mesa, diz, qual é a estratégia para manter e motivar os voluntários e principais desafios que são encontrados por vocês? E continuando, Karen. Sorry, I didn't quite catch the question. Sorry. I'll do it again. Como motivar os voluntários e quais são os principais desafios encontrados nessa motivação? E eu continuaria, já aproveitando que você vai responder, tem uma pergunta específica dirigida a você, que diz que o tema de Londres 2012 foi Inspire Generation. Nesse contexto, você acha que o trabalho voluntário que neste trabalho voluntário vocês conseguiram inspirar uma geração? Como seria para se inspirar uma geração para o voluntariado? Bem, se começarmos na motivação dos voluntários, eu tento descrever o modelo que usamos com os voluntários. É um modelo sutil. Muitas vezes nós estamos transformando participantes em voluntários. Se eles não fazem parte do processo, eles nem sabem que podem se tornar voluntários. Eles começam ajudando um pouco, vão aumentando a confiança e talvez passem-se alguns meses para que eles se sintam confortáveis para se tornar voluntários. Mas não é um caso de sair para recrutar voluntários. Isso tem a ver com as habilidades dos líderes localmente e incentivá-los a se tornarem voluntários sem que eles saibam. Então, isso responde um pouco da pergunta de como motivar os voluntários. E a questão de Londres 2002, isso inspirou uma geração de jovens a se tornarem voluntários. Quando as pessoas queriam ser voluntários, quando havia um chamado, se você quer ser um voluntário em 2012, houveram muitas inscrições, muitas pessoas queriam ser voluntárias. Eu acho que se você olhar as pessoas que se tornaram voluntários, houve uma grande variação então, de pessoas de todas as idades, de todos os credos e raças. Se você observar, você vai ver que havia muitos jovens de áreas mais pobres que não necessariamente se tornariam os voluntários, a menos que as organizações tivessem feito algo diferente. E nós tivemos o apoio da Coca-Cola e fomos capazes de inspirar os jovens para se colocarem como voluntários em 2012. Mas nem todos têm essa oportunidade. E creio que nos estágios de planejamento temos que nos assegurar de inspirar todas as pessoas e não somente os jovens. Nós temos que
começar a planejar sistemas para assegurar que ações positivas sejam tomadas para que os jogos sejam acessíveis a todos os voluntários e não somente às pessoas que querem simplesmente o desejo de se tornarem voluntários. Alguém gostaria mais de complementar a sua experiência sobre motivação no seu país? Só para contribuir também, se é que eu posso ajudar, questão de planejamento, questão de você reunir com seus voluntários. Vou pegar aqui um modelo da área juvenil da SEMI, que é prioritária, a SEMI, jovem, mundial, é a razão da existência da instituição. Amanhã nós vamos ter um evento, convido a todos, se eu posso, ter um evento à tarde ali na região de Pinheiros, na Praça dos Omaguás, em parceria com a FENAC, a SEMI de Pinheiros, SEMI estadual. Nós vamos falar de uma grande oportunidade de mercado, que é a questão das redes sociais. Amanhã os jovens vão estar se reunindo com um sinal de internet disponibilizado ali naquela praça, discutindo cases de redes sociais com 4 palestrantes renomados, que são ex-ACEMistas, que fizeram muito das suas práticas de atividade física, e esses jovens, que são jovens voluntários, vão ter essa percepção. Vamos ter 7 pontos de cases de redes sociais, aqui da SEMI Nacional, conectada com o mundo, se viabilizando de lá para cá, daqui para lá. Assim, é um investimento que a instituição está fazendo, com apoio, um certo apoio de algumas empresas, realmente, mas já é um canal de entrada de pessoas, de ideias para grandes eventos, como a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Os jovens estão muito empenhados em receber, na hospitalidade realmente desse movimento. Então, é uma forma de motivar, é uma questão de planejamento, de atuação e estarmos juntos. Tá? Então, são ideias assim. Eu, pessoalmente, acho que para motivar os voluntários é algo muito pessoal. Trata-se do indivíduo se motivar, de se doar para isso. E, para mim, um dos maiores voluntários ao longo dos anos, pessoas como Madre Teresa, Mandela, Gandhi, todos eles começaram com uma causa. Uma das coisas que deve haver é a paixão que você quer fazer alguma coisa, você acredita naquilo que você faz e você não pode ser egoísta. É o indivíduo tentando mudar sua mentalidade, observando o que eu posso tirar disso, mas também doando parte de sua vida aos seus irmãos. Essa é uma visão. Outra visão é inspirando os jovens para sonharem e observarem essas experiências como uma escada para o futuro. Essas são as 2 áreas que eu acho que podemos inspirar e motivar os nossos jovens. Eu posso responder como um pesquisador. Eu não tenho muita experiência nessa área. O que eu quero fazer é que pessoas que querem ser voluntários, eles querem ter recompensas. Não há como dizer diferente. A recompensa pode ser algo tangível. Por exemplo, eu quero ser um voluntário, pois quero me sentir como uma pessoa boa. E essa é uma boa recompensa para mim. Ou, por exemplo, eu quero ser um voluntário porque eu quero algo mais específico como recompensa. Se eu for voluntário de uma organização de esportes, amanhã eu posso ser o gestor de projetos ou até o presidente dessa instituição. A questão é que hoje as pessoas que querem ser voluntários têm mais exigências, eles precisam de mais algumas coisas. Estamos testemunhando algo que chamamos de profissionalização. Então, a profissionalização do esporte necessita de pessoas que têm mais competência e habilidade do que havia no passado. Então, as pessoas que são voluntárias são mais bem treinados, mais bem capacitados,
e têm mais competências e habilidades do que as pessoas que eram voluntários no passado. Isso significa que as organizações de esportes têm que oferecer algo mais em termos de recompensa. Esse é um desafio para as organizações de esportes e também é um motivo para a mudança de estratégia dessas organizações ao convidar as pessoas para voluntariado. Ok. Nós temos várias perguntas interessantes. Uma pergunta que veio do Fernando, dirigida ao Marco Antônio. Você não acha contraditório ou complicado falarmos de voluntários para grandes eventos como a Copa, FIFA, quando a instituição e seus membros, no caso a FIFA, lucram milhões, principalmente em países como o Brasil, que tem milhares de pessoas desempregadas? Primeiro momento, a gente concorda plenamente, mas eu quero dizer assim, eu acho que é um exercício cultural do desenvolvimento do voluntariado. Eu acho que culturalmente a gente ganha muito. Vamos esquecer os milhões aí da FIFA, tudo que vai acontecer. Eu olho para o lado instituição e na formação da minha liderança. Então, assim, culturalmente, o processo de capacitação, de sensibilização, de abordagem, de acompanhamento, porque isso vai ficar parte de um legado, né? Importante é o que vem depois da Copa. Eu sempre falo para os jovens lá na CM, a continuidade do que eles vão estar fazendo, não só com os equipamentos físicos, mas com a sensação de ter servido em algo, uma orientação. Agora, óbvio, tem muitos projetos que vêm somado aqui, como a Karen apresentou, a ideia de que se cada empresa disponibilizar 3, 4 tickets para um evento durante os Jogos Olímpicos e esses jovens estar gerenciando isso e aplicando isso na comunidade mais necessitada, é fantástico. Eu acho que é um exercício cultural de gestão de voluntariado. Questão de valores, acho que plenamente, a gente sabe que começa com orçamento, termina com outro, é uma coisa maluca. Vejo dessa forma. E eu continuo nesse tema, numa outra pergunta que foi dirigida a todos da mesa. Como, então, equilibrar as oportunidades para os voluntários com a imagem da mão de obra barata? Como equilibrar as oportunidades dadas aos voluntários com essa imagem da utilização de mão de obra barata, ou de se pagar muito pouco para um serviço? Você gostaria que eu começasse aqui com a experiência de 2012? Podemos dizer que havia muito dinheiro aqui e as pessoas achavam que era trabalho muito barato. As pessoas que quiseram fazer parte disso, nenhum deles nunca disse: estou sendo explorado, eu devia estar recebendo tanto por isso, isso não está certo. Então, as pessoas davam valor à experiência, que é uma experiência única na vida. Então, o valor superou qualquer sentimento disso não está certo. Acho que nunca houve esse tipo de debate, porque essas pessoas estão sendo voluntárias e não estão sendo pagas. Isso não era um debate. Isso, as pessoas se sentiam valorizadas de fazerem parte desse movimento. Então, esse debate não apareceu em Londres 2012. Quantas horas ainda temos? Bom, não é fácil. O que eu gostaria de dizer é que, é claro, que as pessoas têm a liberdade de escolher e as empresas também têm a mesma liberdade. Eu não acredito que haja regras específicas ou problemas em utilizar voluntários em vez de utilizar colaboradores que são pagos.
É claro que pode ser um problema, porque muitas vezes utilizamos voluntários porque queremos economizar dinheiro. Será que é justo? Eu não tenho a resposta correta, mas o que eu posso dizer é que se, como uma organização esportiva, eu quero melhorar o nível de desempenho que eu quero oferecer aos meus membros, por exemplo, a qualidade dos serviços que eu quero oferecer aos meus associados, talvez eu precise de pessoas que sejam bem preparadas e pessoas que foram bem treinadas. Se decidirmos ter uma abordagem para chegar a um bom nível, talvez algumas vezes eu seja forçado a utilizar colaboradores pagos, porque eu acredito que algumas vezes eu prefiro ter pessoas mais bem capacitadas do que voluntários, mas essa é uma escolha pessoal. Algumas vezes eu posso dizer, bom, eu já tenho um padrão e eu quero utilizar os voluntários. Eu acho que talvez isso não seja possível aos estados fornecer o mesmo padrão que o mercado. Como eu dizia, existe uma luta pela vida, mas também existe uma luta pelo trabalho. Os melhores acabam sempre vencendo. Talvez não seja justo, talvez a gente não goste dessa ideia, mas faz parte da nossa vida. E eu gostaria de acrescentar ainda outra coisa. Se podemos ter o que eu estou tentando apresentar, um sistema que possa definir, validar e descrever competências e habilidades, talvez isso fosse ajudar-nos a tornar as coisas mais claras. Eu lembro de uma organização esportiva que tinha uma clara definição sobre as competências daquele treinador. Talvez eles possam dizer, isso não é uma pessoa que cabe à nossa organização. Talvez eu escolha uma outra pessoa, baseado nas suas competências. Okay. Agora, uma pergunta que está ligada às questões legais, à implicação do trabalho voluntário. Também é uma preocupação minha que eu gostaria de colocar. Primeiro, essa pergunta é dirigida ao Marco Antônio, mas também a mesa poderia dar a sua opinião sobre o que acontece no seu país com relação a quais seriam as implicações legais para o trabalho voluntário a médio e a longo prazo. Aí ele diz, pode haver implicações jurídicas de ordem trabalhista? Há alguma legislação ou regulamentação para o trabalho voluntário? E aí eu estenderia também numa questão que me preocupa, que é a questão da relação entre o trabalho do profissional de educação física aqui no Brasil e o voluntário, né? Como é que, talvez, até o Conselho Regional trate desse tema. Interessante. Primeiro, há sim uma legislação. Em particular, a ACM tem uma divisão que cuida de toda a área de desenvolvimento social, questão jurídica, e temos o nosso estatuto, nosso regimento, e lá temos a observação que para você ter qualquer atividade, vínculo voluntário com a instituição, você tem que assinar um termo de voluntariado. A partir daí você está totalmente protegido, no sentido assim, você vai falar, mas é um voluntário que se dedica 8, 10 horas por dia, o outro é uma vez por semana. Quer dizer, a interpretação é muito difícil você fazer da intensidade, da utilização disso. Mas, assim, todos lá assinam um termo. O professor, quando monta sua comissão de classe, vão ter 4 representantes, tem um terminho lá que ele vai exercer no período de 2012, um trabalho voluntário, quer seja do mais simples ou até o mais técnico, de apoio, como palestras técnicas. Eu tenho nutricionistas no meu conselho que fazem palestras dentro das unidades, nos projetos sociais, na questão da formação e orientação. É uma parte do que ela pode colaborar. Então, isso está totalmente protegido, legal. Particularmente, nesse período, nunca houve uma ação trabalhista, algum problema. Profissional, sim, mas trabalhista é bastante difícil. Voluntário é bastante difícil. A questão do profissionalismo, né, do profissional de educação física, trabalho voluntário. Primeiro, eu tomo posse segunda-feira. Nós tomamos posse no Conselho Regional, vamos tomar posse segunda-feira agora.
E é uma pergunta que eu sempre me fiz também, porque nós sabemos que tem lugares muito distantes, com as maiores dificuldades de você ter profissionais de educação física, não só em São Paulo, mas se você pegar o Brasil, interiorzão do Brasil, muitas vezes é difícil você encontrar pessoas que estão dispostas a ir até lá, aquela comunidade, fazer uma intervenção profissional, competente, devidamente orientada e regulamentada. Tá? Então, essa é uma questão que também eu sempre tive comigo, vou encaminhar, vou levar para dentro, que a gente sabe que tem muita gente fora da condição de profissional de educação física aplicando essa situação, muitas vezes dentro de projetos sociais. Tá? Então, assim, a gente precisa realmente fazer uma grande reflexão, ter uma intervenção. Tá? E eu vou batalhar bastante nesse período de gestão que eu vou ter de 6 anos, e a gente poder identificar e propor uma solução para essa situação. Obrigada, Marco Antônio. Nós estamos terminando o nosso tempo e eu vou usar para mais uma última pergunta e também pedir aos nossos convidados que façam as suas últimas considerações, se quiserem, ao público. Nós temos eu acho que é mais um pedido, uma sugestão do Fábio Antônio. Ele diz o seguinte: eu quero saber se existe alguma instituição que trabalhe nos moldes dos Médicos Sem Fronteira, atuando em regiões de catástrofes naturais, campos de refugiados, na área do esporte. Ele sugere a criação de um esporte sem fronteiras. E aí ele disse: se vocês quiserem, me contatem. Fica mais uma sugestão aí da criação de um esporte sem fronteiras. E para terminar, então, essa questão interessante que foi enviada à mesa, mandada por Libra, coloca assim, que na África do Sul, 70 mil voluntários trabalharam. No Brasil, se inscreveram. No Brasil, 1.300 voluntários inscritos. 130 mil. Desculpa. Pode. Se eu errar, você me coloca, por favor. 130 mil voluntários inscritos. Né? Um recorde para um país que não tem cultura de voluntariado, mas somos hospitaleiros e aficionados em futebol. Não sei se esse espírito dos jovens da geração Y está tão focado em adquirir novas habilidades trabalhando de graça. É a questão do jovem atual. Como impactar, convencer essa geração dos benefícios? Como liderar essa questão? Né? Aí é colocado que nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, 15 mil inscritos, apenas 9 mil compareceram e se apresentaram. Se vocês têm alguma consideração sobre essa questão da geração Y, do jovem atual, e como, então, convencê-los ou impactá-los para os benefícios da atuação como voluntários. E aí vocês podem, por favor, fechando as suas considerações. Obrigado pela pergunta. Eu acho que temos que inspirar os nossos jovens. Há muita cultura pop dos rap, dos jogadores de futebol, e há muito disso, mas nós temos que inspirá-los, contar histórias de homens e mulheres que doaram seu tempo e seu dinheiro para voluntariar para uma causa específica. Eu sei, quando assisti o filme de Madre Teresa, que foi para Calcutá, ela não tinha nenhum apoio. Ela entrou nas favelas para trabalhar com os mais pobres, os mais doentes, que ninguém queria trabalhar com elas. Uma pessoa que fez isso. Hoje, a sua organização é global. Ela deu seu tempo, ela mudou o mundo. Então, nós temos que inspirar as pessoas com histórias como essa,
como Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis, a frase "eu tenho um sonho". Se você observar Nelson Mandela, que ficou 27 anos na prisão, nós temos que inspirar essas pessoas com essas histórias. Não é somente ter educação, ter um trabalho. Se você é um jogador de futebol, você quer ir para a Europa, a vida é mais do que isso. É sobre fazer diferença, fazer mudanças. Então, temos que inspirar as pessoas do motivo para ser voluntário e que tudo começa com você como indivíduo. Obrigado. Rapidamente, o que acho importante, e certamente concordo com você, é um aspecto muito importante que você disse, nós vivemos numa vila global. Nós temos que nos lembrar que uma vila é composta por comunidades. Então, temos que reconquistar o sentido de comunidade. Nós temos que operar em nossa comunidade e nos lembrar e inspirar a nova geração, dizendo que se pudermos trabalhar no nível comunitário, podemos mudar essa vila global ao impactar os indivíduos e também a sociedade. Não é fácil, pois é necessário muitas coisas. Você precisa das estratégias corretas no nível político, as agências se entregarem, também o apoio de indivíduos. Você precisa de uma rede que é local e global. E acho que essa é a maneira que eu vejo que há aspectos e evidências dessa nova maneira de abordar coisas no nível comunitário, e isso é muito positivo. Eu vou reforçar algum dos pontos que já disse. O trabalho que fazemos é muito lento ao estimular as pessoas e resume-se às habilidades locais dos líderes que trabalham com os jovens no dia a dia. Não é um grande salto se tornar um voluntário. Isso é gradual à medida em que eles se envolvem nos programas de esportes e, antes de se darem conta, eles se tornam treinadores. E ele teve a influência durante todo esse tempo, e eles se tornam essa pessoa que nunca imaginaram ser pelo encorajamento que receberam. Obrigada, Karen. Só para também, em relação à primeira consideração, a CM no México, em Tijuana, tem um projeto que trabalha com filhos, crianças, adolescentes de pessoas que estão entre a divisa, né, México e Estados Unidos, e na imigração não conseguem, ficam ali por um tempo, e muito tempo, muitas vezes, e ali os jovens ficam fazendo trabalho de recreação com as crianças, fazem o esporte. É uma experiência fantástica. Nós sempre temos 2 vagas aqui em São Paulo, bastante concorrido, e claro, não é muito do que nós passamos. Temos muita violência no nosso país. Já não conseguimos fazer intervenções como a CM da Colômbia faz lá em Medellín, nas favelas, como a gente poderia fazer no Rio de Janeiro, aqui mesmo em São Paulo. É questão cultural de lidar com aquela coisa toda. Realmente, dentro da CM a gente não consegue. Mas essas participações de áreas de conflito cultural entre 2 países, a gente tem sim esse projeto e é muito legal, me agrada bastante. Em relação ao questionamento, à pergunta, primeiro assim, eu realmente não tive a experiência e não trabalhamos dessa forma, de os jovens se inscrever para ser voluntário nos Jogos Pan-Americanos ou agora na Copa do Mundo. A gente sabe que eles podem entrar lá e a gente faz a pesquisa, poucos na CM se inscrevem para estar atuando como voluntário. Ainda acredito que quem vai tem algum objetivo específico, não consigo entender muito. Mas eu observo, sim, os projetos paralelos a isso, eu vivo isso dentro da instituição, na questão de como eles estão se organizando para atuar voluntariamente na Copa do Mundo, que é o exemplo que eu dei, né? Eles vão trabalhar com os ACMistas
do mundo, recebendo e transitando. Receber no aeroporto, encaminhar para um hotel, fazer o tour, a parte turística, a facilidade de ir para um estádio, voltar, e essa parte toda. Então, eu entendo os números que se passa aqui, mas me atrai mais os projetos. Você vê os escoteiros se organizando, é muito legal, a gente tem próximo deles também muitos jovens, e bacana. Em relação ao sucesso desses jovens, esse espírito, essa cultura, nesses 28 anos, é liderança. Jovem quer uma referência, ele quer realmente uma liderança, você tem que achar o cara. Para você ter uma ideia, o meu ex-supervisor, que trabalhava com jovens aqui em São Paulo, hoje ele está na Aliança Mundial, trabalha diretamente na Aliança Mundial das ACMs, na Suíça, onde fica a sede, escritório, só desenvolvendo políticas de trabalho juvenil. Tá? Então, liderança. Se você vai estar numa instituição, vai iniciar um projeto assim, com a juventude, realmente é liderança. Bom, eu agradeço, então, ao público que veio aqui hoje, a todos vocês pelas contribuições, pelas questões. Peço desculpa por aquelas que não pudemos responder. E agradeço aos palestrantes pela contribuição e pela inspiração que trouxe a todos nós, né, no futuro trabalho voluntário. Convido a todos para uma sessão de pôsteres que teremos em seguida na praça e também a nossa sessão de encerramento, então, do congresso logo mais. Obrigada, boa tarde. Agradecemos aos convidados Simone de Gennaro, Marco Antônio Olivato, Karen Keohane, Alan Williams e a moderadora Elizabeth Pauliello. Lembramos também que agora teremos um intervalo para a sessão de pôsteres e o Open Marketing, retomando os trabalhos às 18 horas no teatro com o jornal do encerramento Visão do Movie 2012. Boa tarde.